Olá pessoal, por fim nós vamos falar da última ferramenta de IA para pesquisa científica que eu preparei, que é o notebook LM, que seria, na minha opinião, uma das principais ferramentas junto com o ChatGPT para a pesquisa científica. Se vocês usaram somente essas duas, o vosso nível de pesquisa vai crescer muito. Então, para tal, nós vamos ao navegador e pesquisar por notebook LM. Esta IA é da Google. E essa é a interface. Devemos criar nossa conta e depois clicar aqui em criar no notebook. Esta IA é muito boa para estudar, para pesquisas e estudos no modo geral. E uma das vantagens é que nós podemos colocar até 50 fontes. Então, eu tinha baixado artigos a respeito da dor e manejo da dor e aqueles assuntos que eu tinha dito no chat GPT, né? Que eu queria estudar a dor, fármacos utilizados para o manejo da dor, combinações possíveis e por aí vai. E eu baixei alguns artigos. Eu baixei, parece que 13. E esses artigos serão utilizados agora. Esta é a pasta com os 13 artigos que eu baixei e eu mostrei o prompt. Então vamos voltar a revisar aqui. A ideia, se vocês não souberam criar o prompt, é escrever algo simples e pedir ao próprio ChatGPT que faça questões para aprimorar mais o vosso prompt. Depois de ter um prompt bom, pedir por links de estudos para poder baixar utilizando o ChatGPT como uma forma intermediária. E eu tenho usado revisões sistemáticas, como destaquei as vantagens aqui no curso. Então, esses são os PDFs que eu baixei. Tem muitas revisões sistemáticas aqui. E eu vou selecionar todos e mandar para o notebook LM. E nesta ferramenta nós podemos adicionar PDFs, quer sejam livros ou vídeos, até áudios podemos adicionar aqui. E a limitação é que dá para adicionar na forma gratuita até 50 fontes, combinando PDFs, livros e aí vai. Então eu só vou adicionar aqui PDFs, que serão artigos científicos. Mas se vocês entrarem aqui em cima, nessa opção aqui de adicionar fontes, tem aqui sites. Então se clicar aqui em sites, podemos copiar links do YouTube e adicionar aqui. E voltando aqui, dá para adicionar informações do Google Drive, colocar um texto aqui e tudo isso irá entrar como uma fonte. E todos os PDFs foram colocados aqui no notebook. Eu preparei um outro prompt, que é este prompt aqui. O prompt é o seguinte: você é um analista em farmacologia clínica. Analise todos os artigos que enviei, faça uma síntese extremamente detalhada e completa dos fármacos apresentados nos PDFs, atuando para o controle da dor, incluindo, coloquei 8 pontos aqui, mecanismos de ação de cada fármaco, indicações clínicas principais, dosagens, comparações de eficácia e por aí vai. Depois coloquei para ele estruturar a síntese de forma clara, lógica e didática, priorizando informações práticas para uso clínico e estudo farmacológico. Então eu considero que é um prompt bom. E o que eu costumo fazer é o seguinte: quando eu quero estudar outros fármacos, eu altero aqui, atuando para o controle da dor, né? Eu posso mudar para atuando como antihipertensivos. E nessa parte aqui onde aparece extremamente detalhada e completa dos fármacos apresentados em PDFs, se eu tiver uma lista muito curta dos fármacos, eu posso colocar dos seguintes fármacos e colocar aqui a lista dos fármacos. Copiar este prompt e adicionar aqui e mandar. E outra vantagem desta IA é que ela não tem uma limitação, até que pode ter, né? Mas é muito maior do que a do ChatGPT, da informação que ela consegue mandar. Então, é normal ela mandar muita informação.
suficiente para preencher umas 15 páginas de Word. E com essa IA nós podemos utilizar para revisão de literatura ou para discussão de algum trabalho. A ideia é que esse é criativo. Eu vou começar a dar as dicas. Por exemplo, vocês têm um trabalho, e aquele trabalho, a ideia é começar com a metodologia, depois os resultados, depois podemos fazer a introdução. Então, para a discussão, a ideia aqui é utilizar essas ferramentas para nos dar um caminho, não para substituir o vosso pensamento crítico ou a escrita. E nesse campo de escrita, a IA serve para aprimorar a gramática e por aí vai. Então, vocês podem mandar o vosso trabalho incompleto, por exemplo, sem discussão, e mandar alguns artigos que vocês achem que vai funcionar bem para discutir com ele, e pediram que ele, com base naqueles artigos e com base no PDF que é o vosso trabalho, encontre uma maneira de discutir. Então, depois de fazer isso, essa seria uma etapa inicial para vocês terem uma noção de como começar a discutir. Aí podem aprimorar ainda mais a discussão que ele for a mandar. E se tiver uma discussão e conclusão, ou não tiver a conclusão, ainda podem mandar. E com base em tudo que vão ter no trabalho, tipo introdução, metodologia e tal, podem pedir para ele fazer uma conclusão, que seria a síntese geral que ele vai poder fazer. Podem pedir para ele fazer a introdução, se não tiveram, mas tiveram outras partes do trabalho. Podem pedir para fazer o resumo, que já é mais fácil. Se vocês têm um trabalho muito grande, tipo um TCC, podem pedir para ele fazer lista de abreviaturas e símbolos que ele irá encontrar com maior precisão do que vocês procurando de uma forma normal. Então dá para pedir muita coisa aqui. Como eu fiz, ele já me deu um resumo aqui. Eu irei pedir de forma mais detalhada. Então, vamos torcer para que ele nos apresente com mais resultados. E outra vantagem é que a maioria dos artigos científicos eles costumam ser em inglês, né? Então, utilizando essa ferramenta, dá para ter um resumo completo de todo o trabalho em português. Aí vocês não precisam ler o trabalho em inglês se não tiveram domínio da língua. E essa ferramenta aqui, diferente do ChatGPT, ela não delira. Então, ela não vai te dar uma informação que não esteja nas fontes que você mandou. Eu se perguntar aqui quando é que nasceu Nelson Mandela, ele não vai me responder, porque não tem aqui nas fontes que eu mandei. Então, deixa eu copiar esses dados que ele apresentou aqui e irei colar no Word. E continuando, eu salvei no Word aquela informação e organizei aqui um pouco. Então, nós teríamos uma informação, um resumo muito melhor desse jeito e de informações muito mais interessantes, em vez de, por exemplo, baixar um artigo específico ou baixar artigos e começar a ler. Eu sei que você não tem muito hábito de baixar artigos. Então, aqui temos a informação em português, temos a informação resumida, temos a informação confiável, porque toda a informação foi obtida em artigos científicos. E outra coisa que vocês podem fazer é depois colocar as referências. E as referências serão aqueles 3 artigos. Então, se quiserem saber onde é que cada parte foi tirada, aqui mesmo, nesse programa, aparece. Tipo, aparece aqui os números e esses números referenciam qual foi o PDF. Então seria mais um trabalho. Só que tem pontos aqui que não precisamos sofrer muito. Por exemplo, aqui aparece que o paracetamol atua predominantemente no sistema nervoso e blá blá blá. Então, se quisermos referenciar esse assunto aqui, nós também, essa é uma outra estratégia. Para informações que são verdadeiras, muitas vezes tem muitos artigos que falam daquele assunto. Então, se vocês têm uma informação aí, mas não tem citação, a ideia é copiar a coisa
e ir para o chat GPT. Então, vocês podem colar a informação e pedir para ele procurar artigos para citar aquilo que vai encontrar e vai encontrar artigos que realmente falam daquilo. Então, vocês não estão fazendo nada de errado. É uma estratégia que muitos docentes e pesquisadores fazem, porque eles não contam para os estudantes. Então, façam isso aí que vão se dar muito bem. Deixa lá eu fazer aqui. Então, eu pedi links para citar aquela informação. E ele pesquisou aqui e já nos deu muitos links. Tem esse aqui do PubMed. Então, a ideia é clicar aqui que vai nos direcionar para um trabalho que já fala de paracetamol, de mecanismo de ação. Então, se já fala de mecanismo de ação do paracetamol e eu estou a falar de mecanismo de ação do paracetamol, as chances de ter aquela informação são maiores. Então, não precisa ler nada aqui. A ideia, vocês podem ler para confirmar, mas a ideia mesmo é citar. Eu aconselho para trabalhos que o título ou o abstract não diz nada a respeito daquele ponto que nós queremos, porque vocês têm que confirmar, não é só entrar e citar. Então, se não diz nada, vocês podem dar uma olhada um pouco mais aprofundada para ver onde está aquela informação. Mas esse título já é explícito, é só citar, que não tem problema. Aquela informação deve estar aí. Então, continuando aqui, eu vou mostrar alguns pontos interessantes que até nosso resumo nos deu. Ele deu aqui alguns mecanismos de ação e apresenta quais são os ANs não seletivos, como ibuprofeno, diclofenac, seletivos como celecoxib, o pessoal da área de saúde já sabe isso. Fala aqui de opioides e também de mecanismos de ação de alguns opioides, como o tramadol, codeína. E fala aqui de antidepressivos, como esses tricíclicos e blá blá. Depois aqui, isso aqui é por conta do prompt que eu criei, né? Ele deu aqui indicações clínicas principais. Então, para dor aguda, iríamos utilizar o paracetamol e um AN como ibuprofeno, diclofenac, blá blá. Para dor pós-operatória, podemos fazer combinações de paracetamol com opioides, de preferência fracos. Então, para situações mais graves, podemos utilizar o fentanil, mas eu nem sei se temos fentanil, acho que temos, gente. Podemos utilizar opioides mais fortes. Para dor musculoesquelética, a ideia é utilizar AINs, como diclofenac, tem tópicos e aí vai. E tem para quê? Osteoartrite, que tem aqui algumas opções. Se formos a descer aqui, ele também deu dosagens. Para essa questão de dosagens, a ideia mesmo para o pessoal aqui de Moçambique é seguir o Formulário Nacional de Medicamentos, que está muito bom. Isso aqui será para ajudar, mas nós temos nosso formulário também, temos nossos documentos legais, então leiam também, que tem muita informação boa. Não é para substituir aqueles documentos, é só para questões de estudo mesmo. E continuando aqui, um dos pontos que eu mais gosto é este aqui. O uso de combinações, vantagens e desvantagens. Até que nem ser aqui. Mas aqui também, em que fala de vantagens de de combinações possíveis de serem feitas, desvantagens. E tem uma tabela aqui que ele cria das vantagens e desvantagens. Mas eu queria mostrar mesmo aqui, comparações de eficácia, revisão sistemática. Esse é um ponto que eu considero muito bom. Então, se vocês quiserem, lá no prompt podem pedir para ele detalhar ainda mais algumas combinações para ter uma noção de quais combinações podem ser feitas, porque nós temos muitos medicamentos, às vezes da mesma classe. Então, tem situações clínicas que uma combinação é melhor que a outra. E para quem prescreve, conhecer bem essas combinações pode ser interessante. A ideia é que isso permite o uso racional melhor desses fármacos e por aí vai. E esse assunto de combinações não está muito esclarecido, principalmente em documentos como o nosso formulário de medicamentos, nem livros. Então, esse tipo de trabalho nós encontramos melhor em revisões sistemáticas. Por exemplo, para pacientes com diabetes, hipertensão e aí vai. Tem show de doenças, tem muitas doenças que os acometem
Então, às vezes, eles têm que utilizar muitos medicamentos, então as combinações podem, tipo, também criar muitos efeitos adversos. Então, conhecer melhor quais são as combinações ideais é bom. Às vezes nós temos como limitação o número reduzido de opções terapêuticas que nós temos no hospital, mas mesmo com essas opções terapêuticas ainda dá para fazer combinações mais interessantes que algumas. Isso também contribui para uma maior taxa de recuperação para situações que é possível recuperar, ou melhor qualidade de vida para esses doentes crônicos e aí vai. Então, para esse caso aqui, né, tem combinações pós-operatório dentário, em que aqui apresenta que a combinação de ibuprofeno 400 miligramas mais oxicodona 5 miligramas demonstrou maior eficácia em meta-análises e cirurgias. E para osteoartrite de joelho, a duloxetina apresenta um efeito estatisticamente significativo, porém muito pequeno. Então, se o efeito é pequeno, podemos analisar com outras opções e ver se dá para substituir. Então, yeah, aqui depende mesmo da opinião do médico. Mas meu conselho continua. Para essa situação aqui de combinações, principalmente para estudantes, porque quando o pessoal já é farmacêutico ou médico, fica um pouco complicado ler, mesmo tendo que ler, né, por conta do número de pacientes, e aí vai. É um pouco mais complicado, tipo, ler ou prestar muita atenção nesses assuntos. Eu sei que a maioria dos, de certa maneira, entre aspas, problemas que acontecem não é por falta de conhecimento, mas é porque trabalhar nas condições que o pessoal trabalha é complicado. Complicado. Então, esse meu conselho seria principalmente para estudantes, que eu acho que ainda estão frescos, né? Então, se forem estudar, estudem muito, mas muito, com revisões sistemáticas. E nós temos muitas opções aqui de IA. Então, vocês podem baixar trabalhos de umas 10 revisões sistemáticas, pegaram, colocaram aqui nesse notebook LAM e chegaram a uma conclusão e ficaram a estudar aqui. E um outro ponto interessante desse programa seria esse outro lado aqui, chama-se Estúdio. Então, aqui no Estúdio, dá para criar resumos. Se eu clicar aqui no lápis, eu posso mudar o idioma para o português e criar resumos. Então, aqui dá para criar resumos de até 20 minutos, 15 minutos a respeito desse nosso conteúdo aqui. E ele vai ter criar um resumo para essa discussão. Eu não vou fazer agora, mas eu recomendo que vocês façam, porque vai ser uma experiência muito incrível. É muito mais fácil de estudar desse jeito. E vocês podem estudar tipo andando ou passeando e por aí vai. Então dá para criar resumo de análise detalhada, análise crítica, debate. Voltando aqui, dá para criar vídeos também em forma de resumo. E esses vídeos normalmente são de até 7, 8 minutos. Dá para criar um mapa mental, em que ele cria um mapa mental de tudo que existe aqui. Dá para criar relatórios para estudo, flashcards, testes, e dá para melhorar, aumentar a dificuldade desses testes. Tudo isso para facilitar melhor o nosso estudo. Dá para criar infográficos, já apresentação de slide. Essa apresentação de slide eu vou criar uma aqui e mostrar como é que isso aparece. Então, vamos criar, dá para criar infográficos. Vou criar também um infográfico e tabela com dados. Essa tabela aqui é uma utilidade nova, mas a ideia é essa aí. Então, seria da seguinte forma: nós iríamos usar o chat GPT para pesquisar por alguma pergunta, ou utilizar o consensus, ou Elicit, ou aquelas outras IAs, e pesquisar por artigos. Podemos pesquisar por artigos do primeiro ou segundo quartil, de preferência artigos com muitas citações, artigos para o pessoal da área da saúde, do tipo revisões sistemáticas, com meta-análises, porque são muito boas para muitas situações. Depois de obtermos esses artigos, uns 10, pegar todos os artigos, mandar aqui e escrever um prompt para, se quisermos tipo uma análise muito mais detalhada, detalhar o máximo possível. Como eu disse, dá para fazer até 10, 20 páginas de Word com isso aqui. Então, dá para fazer trabalhos completos com essa ferramenta.
com o PDF, com os materiais, com os livros, pegamos, mandamos aqui e conseguimos fazer trabalhos completos. Essa não é a ideia, mas são oportunidades, possibilidades. Então aproveite. E dá para criar vídeos, dá para criar áudios para estudar, dá para criar flashcards. E com essas inteligências artificiais dá para fazer muita coisa. Então a ideia é quase ser criativo. Nós vamos combinando uma coisa com outra e no final vamos fazer algo incrível. Então, esta é a ideia por trás do uso dessas ferramentas. Eu esperei, esperei e o infográfico não está a ser criado. Então, vamos parar por aqui. E este seria o overview do notebook LM. Então, vocês podem criar aí o infográfico, apresentações. Eu estou a ter problemas por conta da conexão da minha internet.